Pessoal, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Tô no estilo angoleiro, como eu falei, vou ficar gravando muitos vídeos hoje, aproveitando que eu tô um pouco em casa. E essa é uma das minhas vestimentas que eu costumo usar no decorrer dos dias, sem ligar muito pro que os outros pensam. Esse é o meu estilo de ser, é uma das minhas essências, então eu não me importo muito. E o vídeo de hoje, o tópico do vídeo de hoje se remete ao quesito de musculação, e fisiculturismo. Tanto que quem me conhece sabe que eu já competi algumas vezes na área de fisiculturismo, bodybuilding, em duas categorias em específico. Porém, eu vou contar um pouco da minha história de como eu conheci a musculação, que é um dos tópicos do vídeo, como até eu comecei a estudar sobre isso, como eu competi a primeira vez e atualmente como eu estou neste quesito, pois atualmente eu não estou competindo, mas irei retornar aos palcos em 2026, graças ao bom Salvador. E vou explicar um pouquinho no decorrer desse vídeo de como chegou nesse quesito também, que é uma coisa muito importante na minha vida, o tópico musculação e academia, tanto academia de artes marciais, que um dia eu também vou explicar como eu conheci, e no quesito musculação, que uma coisa querendo ou não se interliga à outra. Eu vou fazer os vídeos falando e fumando narguilé porque é como se eu fosse filosofando aqui. Eu vou dar uma de Felipe Pondé. Quem conhece sabe, Luiz Felipe Pondé. E nisso, eu contar um pouco da minha história, do Luiz quando era jovem. Eu era uma pessoa muito reclusa, uma pessoa muito isolada. Eu até meus 13, 14 anos, eu mal saía de casa. Teve épocas que eu andei um pouco de skate, que eu era bastante fissurado. Joguei um pouco de basquete, tanto que eu tenho a minha primeira medalha na vida que eu conquistei foi jogando basquete. Tanto que foi uma coisa muito marcante para mim, pois eu nunca tinha conquistado nada quando eu era jovem. Ou achava, né, que não tinha conquistado, por quesitos materiais de troféus, medalhas e certificados. O Luiz, ele era uma pessoa que era muito viciada em videogame, comia muito errado e mal praticava atividade física. Então, na minha primeira infância, na parte dos meus 3 até 10 anos, eu até que não era tão cheinho, mas depois dessa faixa etária dos 7 para os 10 anos e subindo, eu comecei a ganhar peso por não praticar atividade e por comer muita bobeira, pois eu gostava muito de fazer bolo, eu gostava de aprender essas coisas com minha mãe e com minhas irmãs. Então eu cozinhava, eu aprendi muitas coisas na cozinha e não regulava a minha alimentação e as minhas atividades e exercícios. Até que chegando próximo à adolescência e entrando na adolescência, eu era uma pessoa que até hoje em dia eu falo que o Luiz que era jovem e o Luiz de hoje em dia é uma pessoa totalmente oposta, porque quando eu era novo eu não gostava de praia, eu não gostava de militarismo, eu não gostava de academia, muito menos de artes marciais, ou na minha visão eu achava que não gostava, pois eu percebi que eram coisas que lá dentro de mim eu tinha um certo receio de enfrentar, tanto o quesito militarismo, por você ter uma rotina disciplinada, você ter que obedecer, ter que respeitar as regras, eram coisas que eu tinha muito receio na minha infância de fazer. Tinha muito medo de ir pra praia, de ficar em água, muita, até fobia até no nível de ir pra piscina, eu tinha fobia e até vergonha também por eu ser gordinho, então juntavam essas duas coisas. Porém, eu chegou um determinado período que eu comecei a andar de skate e jogar basquete por influência dos amigos que tinham próximos lá de onde eu morava e também na escola, porque era febre. Quem é das antigas sabe que na época de 2011, 2012 e por aí, era muita febre skate, todo mundo andava, estourava em todos os locais, pista de skate cheia, as ruas começaram a ser asfaltadas cheias de skatistas. E era uma época muito legal, até inclusive. Com isso eu fiquei fissurado no skate, andei por um bom tempo e foi uma época que eu comecei a um pouco emagrecer, mas um pouquinho só porque eu também parei de andar. Só que aos meus 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, comecei a estudar de noite, que foi a virada de chave na minha vida.
pois o Luiz era gordinho, era cabeludo também, porque eu tinha um cabelo grande, escutava muito rock, muito reggae nessa época. Eu me vi em certas situações, tanto no quesito de adolescência, de você estar mudando o seu ponto de vista das coisas e de você estar querendo ver coisas novas e conhecer coisas novas. E nisso foi minha entrada de chave para as artes marciais também, porque para quem não sabe, a primeira arte marcial que eu fiz, de fato, foi Muay Thai, pois eu comecei a treinar na World Strong com o mestre Mesomo. Eu tinha 14 para 15 anos e eu comecei a fazer projeto lá no CJ, aqui perto no caso. Minto, foi no Poliesporte, eu sempre confundo os dois, mas eu também ia no CJ, onde jogava basquete. E com isso lá no Poli eu comecei a treinar Muay Thai. Me apaixonei na época pelas lutas e foi até uma junção que na mesma época eu comecei, ou já estudava também, símbolos. Então quando eu vi as escritas em tailandês do Muay Thai, toda a essência das tradições que tinha, que eu vi os vídeos das lutas, eu comecei a gostar. Eu falei, oh, bacana, que eu já tinha uma certa admiração até pelo Bruce Lee quando eu comecei a treinar Muay Thai. Ainda, até foi um dos motivos que eu sou obcecado por esse quesito de nunchaku, bastão, espada, por causa que eu via muitos vídeos do Bruce Lee treinando, do Van Damme fazendo as coisas também. Eu falava, oh, bacana. Tanto que tinha um filme que eu assistia com meu irmão que era Lutador de Rua e Quebrando Regras. Dois filmes incríveis para você que é artista marcial. Recomendação. Com isso, comecei a treinar aos 15 anos e na mesma época, por projeto social, eu comecei a ingressar no judô, que foi uma das primeiras artes também que eu comecei a fazer. Eu ia num determinado horário fazer judô e no outro horário fazer Muay Thai. Então, de manhã fazia judô e de tarde e de noite às vezes eu fazia Muay Thai. Comecei a perder peso, comecei a ficar obcecado, porque eu sempre tive essa fissura. Começava a fazer alguma coisa e ficava obcecado. Comprei faixa, luva, só não comprei protetor bucal, mas de resto tudo eu tinha. Com isso, treinando direto, comecei a praticar muita corrida também nessa época, porque era uma coisa que ajudava no esporte, até hoje ajuda, e me ajudou a perder muito peso, porque eu quando tive essa virada de chave, eu até comecei a ter uns fatores psicológicos de eu me olhar pro espelho e sempre me ver gordinho, porque eu era bem gordinho até então. E comecei a correr, comecei a treinar, comecei a comer muito pouco para perder peso. E resumindo, eu fiquei tão magro que eu cheguei quase a um nível de ficar anoréxico. Perdão aí. Até que, um belo dia, eu tinha um amigo de infância, que eu conheci ele com 3, 4 anos de idade. E até um dia, se ele ver esse vídeo, ele vai saber e vai comprovar, o Josias. Pois ele era um amigo que eu conheci ele no pré, tive um bom tempo estudando com ele. Porém, no decorrer da vida, ele se mudou também, a gente se afastou. Aí num certo dia, eu com uns 15 anos para 16, ele me mandou mensagem nas redes sociais, mais específico com 15 anos, que foi nessas transições, porque eu nasci em dezembro, então quando eu falo 15 anos, sempre é um ano, por exemplo, agora é 2025, só que até o começo de dezembro eu tinha 24 anos, entende? Então é mais ou menos esse ponto de vista, por isso que às vezes eu confundo. Com 15 para 16 anos, ele entrou em contato comigo e me chamou para treinar. Ele falou, oh, cara, há quanto tempo? Vamos marcar, fazer um treino. Só que eu não sabia e não conhecia muito de musculação. Eu acho que eu tinha feito musculação na minha vida 2 vezes, ou uma no máximo, porque a minha irmã ela trabalhou em academia. Tanto que minha irmã hoje em dia, a Natália, ela é professora também e dá aula. Então, ela foi um dos primeiros as primeiras portas de entradas para mim conhecer a musculação. Só que na época eu era criança, eu não dei muita bola. Fui lá, legal, bacana, e fui embora. Não gostei, na época. Aí no dia até foi engraçado, porque eu marquei treinar com ele. Fui encontrar ele no terminal de Pinhais, quem conhece sabe, ali na frente que tem uma pracinha. Eu fui com bandagem, eu fui com luva, fui com todos os meus materiais e ferramentas de treino. Encontrei ele, o piá não mudou nada, era a mesma cara. Eu reconheci ele, abracei tudo, bora lá treinar. Ele olhou, eu tava com as bandagens na mão de Muay Thai, que até hoje eu lembro, era amarela que eu tinha. Dele, cara, o que você tá fazendo com isso? Eu falei, a gente não vai treinar? Dele, cara, a gente vai puxar ferro, não tem nada a ver, guarda essa porcaria. Ele falou bem assim pra mim, que ele é uma pessoa meio rude, digamos assim.
Aí, resumindo, tinha aberto uma academia lá na rua de cima da minha casa, eu não lembro nem qual era o nome, mas eu lembro que tinha aberto uma academia. Fomos lá treinar, cara, o maluco me matou no treino. Que eu não sabia nada, eu tinha o conhecimento físico assim, de fazer barra, flexão, mas musculação, cara. Não. Aí com isso eu comecei a gostar e ele começou a marcar direto comigo pra gente treinar. Então, vamos lá em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E fui fazendo assim, fui criando gosto. Então de 2015, 16 para 17, a gente marcou e rodou as academias de Pinhais todas. Porque até uma coisa que todo marombeiro das antigas fazia era fazer aula experimental nas academias, sumir, nunca mais voltar e voltar mais depois de uns meses. Então a gente fazia muito esse circuito e rodízio de ir na academia, tanto que a gente conhecia praticamente a Allplay, a VO2 que tinha antigamente, a Forbil, nossa, todas as academias que tinha aqui, a Steel, a AGS da Avenida Iraí, todas as academias de Pinhais a gente rodou. A Movimento do Corpo, que foi uma academia que eu fiquei por muitos anos também depois disso. Aí, em 2017 para 2018 foi a virada de chave por quesitos pessoais da minha vida, onde eu comecei a deixar de lado o judô e o Muay Thai e voltei para musculação, que tanto que até no vídeo que eu expliquei da igreja, nessa época eu estava muito centrado na igreja e no meu trabalho, que em 2018 eu comecei a fazer estágio na unidade de saúde Vargem Grande, ali bem no centro da Vargem Grande, mais específico na Guilherme Solim. Eu comecei a estagiar lá por um amigo meu que me indicou. Então, nesse quesito eu fiquei muito centrado e organizei minha rotina. Então, eu trabalhava de manhã meio período na unidade de saúde, passava a tarde treinando musculação e de noite eu ia para o colégio, que era próximo da época que eu ia me formar. Então, dos 17 para os 18 anos, eu estava no segundo por terceiro ano e treinava direto. Tanto que a primeira vez que eu botei o shape mesmo assim, seco e natural, foi com 18 anos, 17 para 18, por aquele raciocínio que eu falei de idade, eu nasci em dezembro. Com isso, no final de 2018, quando eu estava, entre aspas, no auge do meu físico natural, eu vim a sofrer um acidente que quase fui a óbito, pois por até eu ter encontrado esse meu amigo nesse dia, o Josias, eu fui na casa dele, foi até na festa do meu aniversário, até um assunto meio delicado e pessoal meu, porque é uma coisa que marcou muito eu durante muito tempo. Eu treinava direto, estava bem organizado e constituindo minha vida. Fui encontrar ele nessa festa do meu aniversário, que ia ter uma festa lá em casa, eu fui conversar com ele, eu chamei ele para ir para minha casa, e eu tinha ido de bicicleta que eu fui encontrar e pegar uma peça para ele ou entregar, alguma coisa assim. Quando eu estava voltando para casa, a minha bicicleta de uma hora para outra, não sei o que aconteceu, que ela estourou, eu voei, desmaiei, eu bati a cabeça, minha boca lá abriu inteira, rasgou, tipo, foi um acidente bem grave. Tanto que eu tive que costurar minha boca inteira, eu tenho implante dos dentes, eu fiquei num estado muito grave em si. Com isso, eu lembro que até na minha formatura que eu fui, eu tive que ir desse jeito, porque foi uns 10 dias de diferença do meu acidente. E nessa transição desse acidente que aconteceu, eu lembro que foi um estágio de depressão que eu entrei, porque quando eu emagreci e comecei a treinar, eu pesava quase 100 quilos quando eu era novo, eu cheguei a 66 quilos treinando e correndo e fazendo as coisas, e quando eu estava treinando musculação direta, eu estava com 72 quilos, bem condicionado, e eu era um pouco mais baixo na época, que hoje em dia eu tenho 1,81 m, então eu tenho que ter mais massa magra. Desses 70 e poucos quilos, eu cheguei de volta aos 100 quilos, porque eu comecei a tomar muito remédio para dor, fazer muitos tratamentos, comer o que tinha, porque nos primeiros meses eu tinha que ficar tomando sopa, comer comida batida. Então foi algo que marcou muito a minha história e a minha cabeça. 2019, quando eu me recuperei, eu voltei a treinar, só que não era a mesma coisa. Até que no começo de 2020 eu comecei a estagiar porque eu tinha entrado na faculdade. Eu me formei em dezembro de 2018, em janeiro de 2019 eu ingressei na faculdade. Comecei a estagiar 2 meses depois na Steel Army, academia famosa aqui de Pinhais, onde eu fiquei lá por 2 anos porque o dono da academia gostava de mim, então ele queria que eu continuasse lá. Então foi um período que eu fiquei de 2020 até quase 2022 na Steel.
E depois de um tempo que eu saí da academia por alguns quesitos também, envolvendo outros donos da academia que tinha sido trocado no caso, eu me afastei da academia, porém eu continuei treinando. E nisso eu já tinha ingressado na parte interna ou fora da área de musculação. Eu já estava fazendo Hapkido, já estava voltando para o Judô, já estava fazendo muitas outras coisas por fora. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui parar quieto. Então eu tô aqui, mas eu tô lá, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E foi uma época que eu comecei a me graduar muito em artes marciais, porque até então no começo eu não gostava de graduações, eu tinha muita birra com isso, que não queria ser graduado, não queria assumir responsabilidades, ou simplesmente por ter um papel para provar que eu era alguma coisa, eu não gostava disso. Tanto porque eu sou uma pessoa que desde criança fazia artes e as pessoas me obrigavam a fazer uma faculdade de artes. Eu falei, eu não preciso disso, eu já sei fazer isso. Então eu não preciso de um diploma para mostrar que eu sou isso. Tanto que até dos fundamentos do vídeo anterior que eu fiz sobre ser e ter. Com isso, me graduei, comecei a treinar bastante. Só que a virada de chave para o fisiculturismo mesmo em si, que na verdade eu já conhecia desde que eu comecei a fazer musculação pelo meu amigo, porque ele já tinha me dado essas ideias em 2015, 16, de campeonato, bodybuilding, esse lifestyle maromba, sabe, de treinar, suplementar, até tomar as paradinhas, só que na época eu não tomava nada. Então eu tinha todo esse pensamento, essa visão de como era uma vida de atleta, tanto que eu carrego isso comigo até hoje, de não sair de casa, de treinar, de fazer dieta bonitinho, é algo que impregnou no meu caráter e na minha conduta. Então, se eu não faço dieta eu fico mal, se eu não treino eu me sinto uma pessoa, tipo, na minha cabeça eu me sinto mal. Então eu tenho certas coisas e certos rituais que eu tenho que fazer com ou sem o fisiculturismo. Então é algo que tem que ser ou que eu tenho que fazer. Só que a virada de chave, como eu falei, para mim competir de uma vez foi em 2023, onde foi uma época, uma fase muito conturbada da minha vida também, tanto nas artes marciais, porque era uma época que eu estava dando aula de capoeira nas escolas. Aqui em Pinhais eu dei aula em 14 escolas por aí de capoeira, dei aula para CMEs e escolas municipais. Eu dei aula em preparatório militar também lá em Curitiba, onde eu ministrava e dava aula de civismo, ordem unida, conduta militar, todos esses quesitos que são a essência do militarismo. Eu gostava muito disso, que é uma coisa também que a disciplina de atleta e de academia criou em mim, e pela minha paixão pelo militarismo que eu absorvi e desenvolvi com o tempo, que até eu falei que antes eu não gostava e depois comecei a gostar, quando eu comecei a entender como funcionava. Então eu vi que era uma coisa que faz toda a diferença no caráter, principalmente do homem. Então fiz muitas coisas no decorrer disso. Aí chegando em 2023, por fatores que envolviam todo o quesito de academias, professores, mestres e parte pessoal que interligava tudo isso, eu decidi de uma vez por todas competir, porque até então eu tenho um outro amigo que é um amigo que é o meu braço direito em praticamente tudo, que é o Diego. Ele já tinha competido 2 vezes, se eu não me engano, e nisso eu pedi para ele, foi um pedido de coração, eu falei, você me ajuda a me preparar? Daí eu lembro que ele até falou, mas você vai fazer para valer mesmo? Porque se for para começar, eu não quero você fazendo errado. Eu falei, não, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu vou e faço. Então ele falou para mim, então fique tranquilo que essa preparação eu não vou cobrar nada de você, só quero comprometimento. E o que eu mandar você vai fazer. Eu falei, plim, beleza. Comprei o que ele mandou comprar para comer, suplementar o que tinha que suplementar e tudo. Treinando, deu fazendo artes marciais e musculação para me secar mais rápido. Resumindo, eu me preparei em 4 meses para 5. Competi em novembro de 2023, que foi meu primeiro campeonato pela WFF, onde eu subi na Men's Physique, e foi uma virada de chave e um marco na minha vida. Pois uma coisa que até eu sofria dando aula e tendo essa vida de atleta, ou de maromba, onde muitas pessoas vinham me zombar, que falavam, você treina, mas você nunca competiu. Você fala e não fez, entende? Então era uma coisa que, querendo ou não, mesmo eu não gostando e não estando nem aí pro que as pessoas pensam de mim, era algo que tinha que ser feito realmente. Então eu competi e acabei criando gosto pela coisa. Depois disso eu competi mais 3 vezes em 3 campeonatos, porém eu subi 5 vezes, porque
No primeiro campeonato eu subi em uma única categoria, nos próximos dois eu subi em duas. Então praticamente subi 5 vezes no palco. E ano que vem vou subir de volta, graças a Deus. Então vai ser algo que vai ser o meu retorno aos palcos de fisiculturismo. Então já tenho tudo organizado, já comprei as coisas, já estou me organizando até para ir para academia novamente. E vou fazer isso, galera. Então, em 2023, até agora, eu competi 5 vezes na área de fisiculturismo. Eu tô dando um resumo bem breve, que se eu for parar para contar toda a história, é muita coisa. E, como eu falei, na área da musculação, minha vida se constituiu nisso. Então, teve muitos altos e baixos, momentos que eu parava e que voltava, assim como na igreja, como muitas outras coisas, que eu até expliquei num outro vídeo, que remete até um pouco ao meu transtorno que eu tenho um transtorno de personalidade, porém é algo que eu nunca deixei de fazer, porque isso eu sei que é um gatilho tanto para eu manter a minha disciplina e manter quem eu sou. Então, o Luiz, mesmo tendo o transtorno que ele tem, o Luiz eu no caso, me referindo na terceira pessoa, mesmo eu sabendo da minha condição e aceitando isso, eu criei certos gatilhos ou dogmas que eu não abro mão para mim continuar sendo quem eu sou. Então é alimentação, treino, aulas, estudos. É um dos pilares que eu uso para mim não deixar de ser quem eu sou. Eu posso mudar a vestimenta, eu posso mudar o teor do que eu estou focado no momento, sendo teor religioso ou teor de estudos, mas na minha essência sempre será isso. Eu vou estar treinando, e outra coisa, o trabalho. Então eu vou estar treinando, eu vou estar estudando, eu vou estar fazendo dieta, eu vou estar ensinando, dando aula e eu vou estar trabalhando. Então é isso, um pouco da minha história na musculação e até linkando sem querer nas artes marciais, só que não entrei em detalhes em quesitos de formações, em graduações, porque isso para mim agora no momento no meu particular eu acho totalmente irrelevante, ainda mais eu que estou afastado de todas as artes marciais. Eu treino aqui na minha casa bem tranquilo, com as minhas coisas, com a minha bagagem de coisas que eu tenho, tanto de materiais, de utensílios. Eu não preciso de uma graduação ou de uma faixa na cintura, de coloração X, coloração Y, para mostrar que eu sou isso. Eu tenho isso, eu sou isso junto. Então eu sou graduado em artes marciais, eu sou treinador, eu ensino as pessoas por meio hoje em dia das redes sociais, muitas dessas coisas. Eu dei muita aula na vida para pessoas, tanto em academia e fora da academia, em escolas, em locais públicos como praças, projetos sociais. E já fiz muita apresentação em escolas, em teatros também. Então, para mim o que vale é isso, as coisas que eu passei, o legado que eu estou deixando ou que eu já deixei em algumas áreas, principalmente aqui em Pinhais. Como eu já disse, foram 14 escolas, foram vários lugares que eu fiz aula, que eu ensinei, que eu ajudei a divulgar, tanto que já fizemos coisa no Bosque, no Parque das Águas, na pracinha da Vargem Grande, no projeto social ali que tinha na Guilherme Solim, próximo até do posto de saúde que eu trabalhava. Então lá eu dei aula de taekwondo, de hapkido, de capoeira, dei instrução de defesa pessoal e militarismo, fiz muitas coisas lá em prol do esporte ou em prol da saúde também das pessoas. Então, para mim, hoje em dia, essas graduações não servem de nada em comparação ao que eu já fiz para essas pessoas ou para a comunidade que eu vivo, que eu acho muito mais importante. Então, é isso. Hoje em dia, eu estou afastado eu quase ia falar rede social, das artes marciais, por opção minha, mas pelo que eu estou vendo, em breve eu irei retornar para capoeira, porque meu mestre até já me contatou que ele quer que eu retorne, então eu estou vendo se eu volto ou não. Estou pensando se eu volto da aula de Hapkido, mas em quesito do fisiculturismo, de subir nos palcos, de voltar a ter a vida de atleta, já é algo que está concretizado, que irá acontecer. Até o primeiro campeonato vai ser dia 8 de março, vai ter outro em maio e um campeonato em novembro. E se sair o campeonato que vai ter aqui em Pinhais também, pela IFBB, se tudo der certo eu também estarei lá. Então, ano que vem, 2026, vai ser um ano de muita aprovação. Eu falo em quesito de me testar e manter firme minhas condutas. E é isso, galera. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre essas coisas que eu fiz, um pouco da minha história na academia,
na musculação e nas artes marciais. E é isso. Eu agradeço a todo mundo que tem me acompanhado, como eu sempre falo nos vídeos, pois é algo que faz anos que eu quero fazer, que eu tinha vontade de fazer e falar, porque eu gosto de falar, eu gosto de explicar as coisas, e tinha muito receio de fazer isso por causa de certas provações de pessoas que eu tinha uma certa consideração. Tenho, na verdade. Só que eu decidi de uma vez por todas que eu não ia me importar com isso, porque eu sei que de um jeito ou de outro eu ia receber críticas, então eu simplesmente decidi fazer, e eu estou fazendo. Então é isso, agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.